Oi, boa tarde, bem-vindo ao Bistro Desenvolvimento Sustentável. Hoje falo com Vanessa de Mani. Boa tarde, Vanessa, me desculpa aí. Entre o português e o espanhol sempre há uma confusão. Então, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rose? É super compreensível essas trocas, não tem problema não, fique à vontade. Então, Vanessa, diretora executiva da Bisum, não, Bisam, e hoje ela vai falar sobre o trabalho dela, sobre desenvolvimento sustentável aí no Brasil. Rose, obrigado pela oportunidade. É muito importante para a gente poder trazer esse conteúdo muito relevante, até porque a cada dia que passa as pessoas estão tendo um olhar sustentável, um olhar a mais, né, por todas essas modificações que o ser humano tem feito no meio ambiente, e que a gente possa melhorar a nossa forma de tratar com a natureza, que a gente possa fazer que as coisas sejam melhores, pensando no futuro, nas gerações que virão, nas que estão chegando e nas futuras, né? Então, acho que é bastante importante a gente poder falar não só do desenvolvimento sustentável, sobre todas as ações, né, que a gente tem que fazer. E a ideia do programa é isso, né, para levar informação para as pessoas e conhecimento, né, muitas pessoas não têm o conhecimento do impacto que a gente gera dia a dia. Então, é disso que nós vamos falar e sobre a construção civil, né, os impactos que causa a construção civil. O tema que a gente vai abordar hoje, que é o consumo consciente na construção civil, mas é muito importante a gente começar com as tratativas de o porquê a gente tem que tomar esse cuidado, né? E até quando nós conversamos anteriormente, você ficou um pouco perplexa com os números da construção civil. E pessoas que hoje atuam na construção civil não têm ainda total consciência de o quanto é importante os cuidados com esse impacto que a construção civil gera. Veja bem, a construção, ela é uma das maiores, um dos maiores empreendimentos que a gente tem. Ele tem um volume muito grande, ele gera muita riqueza, ele gera benefícios para a nossa economia. Só que a construção civil, ela tem um impacto de 75% dos recursos naturais. Então, veja, a gente extrai, a gente desmata, a gente tira a terra, a gente tira os animais dali onde eles vivem para construir nossas moradias. Ou seja, nós geramos um impacto de 75% no meio ambiente. Uau! 35% do CO2 gerado vem da construção civil e 20% da água consumida vem da construção civil também. Então, são volumes muito grandes, gente. 75%, agora pensa, tira esses 75% aí que foram desmatados, que a construção civil impactou. Olha a diferença que estaria fazendo hoje, né? E aí, para a gente reverter tudo isso, a gente tem que começar a criar ações para beneficiar os recursos, para trazer novas possibilidades, reutilizar materiais, reciclar, enfim. E o mais importante, de 50% a 70% do que vai para os aterros vem também da construção. Então, além da gente tirar 75% dos recursos, nós voltamos de 50% a 70% que vai para o aterro, né, vem de resíduos da construção. Então, são números muito expressivos, né? Se você pegar nós temos 80 milhões de toneladas aqui no Brasil por ano de resíduo sólido urbano, 80 milhões de toneladas, sendo que mais da metade vem da construção civil. Então, o olhar para isso tem que ser muito cuidadoso, as pessoas têm que começar a entender, e principalmente os profissionais que atuam, porque esse conteúdo, ele não estava sendo gerado, as pessoas não estavam recebendo essa informação, e é como se a gente tivesse com tapa-olhos, né? Não estou vendo, eu estou aqui fazendo minhas coisas, mas não estou vendo o que está acontecendo. E agora, com a ONU, com a Agenda 2030, com as metas, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso começou a vir à tona. E aí, sim, as empresas, os profissionais e o consumidor começa agora exigir
uma posição e começa a cobrar e começa a participar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Então, agora os profissionais, os empreendedores estão tendo essa consciência. Pode dizer que a maioria tem essa consciência de quanto eles trazem um impacto no meio ambiente? A Ou não? maioria não. A Não, eu maioria não não, creio né? que a maioria ainda não, Rose. Por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura. Então, está crescendo. Eu estou há 16 anos na construção civil, até esqueci de me apresentar um pouco nesse sentido, mas eu estou há 16 anos na construção civil. Então, eu consegui ver nesses 16 anos esse mudar. E que também partiu de mim, que veio de mim também. Eu também não tinha essa consciência, eu estou tendo há pouco tempo, eu estou vivendo mais isso agora. Comecei a sentir essa possibilidade e ver que eu poderia fazer algo a mais também na construção civil. É um crescendo, tudo que a gente fala que é mudança de cultura, mudança de mentalidade, não é de um dia para o outro, é gradativo. Né, Né? leva seu tempo. E temos muitas dúvidas, né, com relação à reciclagem e reutilizar, esses termos aí que a gente não tem conta e acaba cometendo erro, vou reciclar, vou reutilizar, estou aproveitando. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Quando a gente fala de qualquer trabalho em relação a reuso, reciclagem, a gente pode partir dos R's, né, que a gente tem, os principais, que é repensar primeiro. Bom, vamos primeiro repensar o nosso consumo, a nossa forma de consumo. Então, eu já começo aí, né? A pessoa tem que entender, será que aquilo que ela vai usar, ela realmente precisa? Ela precisa consumir mais, né? Depois a gente vem para o outro R, que é o reuso. O reuso é diferente da reciclagem. Por quê? Quando você vai reutilizar, até pela própria nomenclatura, você vai pegar algo que está bom e vai usá-lo em um outro lugar. Então, ele não sofre um processo de modificação. Quando você faz o reuso na construção civil, por exemplo, você vai pegar uma bacia sanitária que você tirou, a pessoa tirou da reforma ali que ela fez em um apartamento, saiu boa. Ela pode ser reutilizada em uma outra obra, quer seja num público de baixa renda. Então, de repente, uma pessoa não pode comprar uma bacia nova, mas ela pode comprar uma usada, né? E a bacia, a cuba, pedra, esses materiais, lavou, tá novo, né? Mesmo a bacia sanitária, você higienizando ela com os produtos, ela pode ser reusada, reutilizada. Então, o reuso, ele vem antes da reciclagem. Então, quando se fala de economia circular, né, a gente tem economia linear, que é aquela economia que você compra, usa, joga fora, compra novo, usa, joga fora, isso é economia linear. A economia circular, ela propõe que você use os R's. Primeiro, repense se você precisa. Você comprou? Põe no ciclo de novo para que ela possa ser reutilizada, aumenta o ciclo de vida desse material. E lá na frente, que ele não tiver mais possibilidade de reuso, ele vai para a reciclagem. E aí, na construção, a gente tem os materiais que vão para a reciclagem, que quer seja uma cerâmica, a madeira, o gesso, a parte eletrônica, enfim. Então, reciclagem, o material sofre um processo. Esse processo, ele ainda faz uso de recursos naturais, porque no processo de reciclagem, o material sofre um processo ali químico, então ele precisa de água, ele precisa de outros elementos para compor, para tornar aquilo uma nova matéria-prima para ser usado para um outro fim. Então, é importante, por que vem nessa sequência? Repensar, reutilizar e depois reciclar, é que a reciclagem está no fim da fila, quando não tem mais o que fazer. E aí você recicla, faz um novo produto, um novo material, e aí você usa mais um pouquinho ele em alguma outra coisa, e aí lá na frente você só vai descartar aquilo que realmente é rejeito, não tem jeito mais, você vai para o aterro e tal. Então, quando a pessoa segue esse processinho, ela contribui para que vá menos materiais para o aterro, e assim tenha menos impacto negativo no meio ambiente.
né? Então, essa é a ideia da diferença entre reuso e a reciclagem. Uhum. Eu vi que a água, né, que utilizamos que os profissionais utilizam, elas causam um impacto muito grande no meio ambiente. Como podemos mudar isso? Como podemos fazer que o impacto não seja tão agressivo ao meio ambiente? A água, bom, primeiro que para fazer todo esse processo de reciclagem, né, eles têm que utilizar. Agora, lógico, as grandes indústrias hoje já estão mudando isso, usando novas possibilidades com outros tipos de materiais químicos para que diminua o consumo de água, mas o grande problema são aqueles que não estão usando, né, tendo esse cuidado de acordo com a lei, usa esse material, descarta isso em rios, na corrente usual aqui da nossa população, e o maior problema é que na construção, se não for bem separados os materiais, nós temos os solúveis, temos materiais que eles eles contaminam, né? O solvente, a tinta, esse material, ele contamina. Então, é importante que quando a pessoa for fazer um descarte ou uma empresa de reciclagem, que ela tenha todas as documentações para trabalhos ambientais e que seja separado isso também, tudo muito separado, né? Então, um exemplo, não só da água, mas o próprio entulho que a gente joga fora na caçamba, o certo seria separar esses materiais, só que custa caro, porque a pessoa tem uma caçamba ali para fazer uma reforma, ela joga o gesso, ela joga madeira, ela joga o entulho, ela joga lata de tinta, isso tudo mistura. Se não vai para uma empresa séria fazer a separação desse material, ela vai para aterro, contamina o solo, contamina a água e assim por diante, né? Então, eu acho que é realmente ter esse cuidado, é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? O profissional, ele pensa assim, eu quero começar a ter uma consciência, né, de ver o meio ambiente, de não tirar o resíduo, não jogar água, né, em qualquer lugar aí, mas pensa também no o quanto eu vou gastar para isso. Não, se eu vou fazer isso, quanto eu vou gastar? Então, às vezes, a gente não tem essa olhada para o futuro, né? Pode que eu gasto mais, um pouco mais, mas também ganho em qualidade de vida, porque nós estamos aqui, mas os nossos netos, os nossos filhos. Não, então, é pensar mais bem o futuro, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como uma pessoa conhecedora do assunto sobre isso, porque a ideia é conscientizar os profissionais, né? Se a gente consegue aportar, agregar algo que fique aí, faça esse profissional pensar, né? Que às vezes o barato sai caro no futuro. Essa é a ideia, como profissional de muitos anos na área, que você diria para isso? Tudo que envolve a parte de sustentabilidade, responsabilidade social, toda essa parte, enfim, no meio ambiente, é a gente olhar para gerações futuras. Porque a partir do momento que a gente faz isso que você acabou de falar agora, como profissional, a gente não está preocupado só com o agora, mas a gente começa a olhar que lá na frente virão outras gerações, que não sejam nossos filhos, nossos netos, mas os nossos amigos, né? Vão vir gerações futuras. E o que nós estamos deixando para essas gerações? Então, o profissional hoje, ele já sai por aí, ele é o profissional. E o profissional, cabe a ele orientar. Eu, como profissional, cabe a mim orientar a minha cliente. Olha, você vai economizar, você vai jogar todo esse material na caçamba, teoricamente ela está gastando uma caçamba, só que se ela fizer de forma separada, trazer empresas que fazem essa separação, ela está contribuindo de forma positiva. Só que não adianta a gente querer que o consumidor só cobre. Quem tem que fazer isso agora é o profissional. Ele tem que orientar o consumidor. Ele tem que levar a informação para o consumidor. Aí cabe ao consumidor ter a decisão se ele quer ou não acatar aquela informação. Mas o profissional ele tem que ofertar para o cliente dele essa possibilidade.
E quando o pequeno gerador, o médio gerador ou um grande gerador, né, de materiais de resíduos da construção civil, se ele colocar na ponta do lápis, não só o ganho futuro, né, que vem no meio ambiente, mas quando a pessoa deixa, se ela tira bons materiais e ela envia para empresas que vão reutilizar ou reciclar esse material, ela economiza também na caçamba, porque aquela empresa está dando o destino adequado, né? Está dando um relatório, tem um acompanhamento desse material, para onde ele está sendo enviado. No caso, por exemplo, a Bistan, a gente faz um relatório sobre isso também. Então, a pessoa fala, eu tirei uma pia boa, uma bacia boa, eu vou entregar isso daqui para o meu pedreiro, para o meu amigo, para o meu vizinho. Ele vai doar, ele está feliz que ele não está jogando na caçamba, ele está doando. Só que essa pessoa que ele está mandando esse material, o que essa pessoa está fazendo com esse material? Ela realmente utilizou esse material? Ou ela falou, não gostei muito, não. Joga fora aqui que eu vou comprar outro, de repente. Ela está prestando conta disso? Então, a gente tem que acompanhar do começo ao fim, todo o ciclo, e prestar conta. Então, Rose, e todo o pessoal que está assistindo, cabe a nós profissionais, cabe a nós empresas, pessoas que trazem conteúdos como você, a gente que tem que levar. E agora, assim, aos pouquinhos, o consumidor está começando a perceber que isso faz diferença e ele está começando a cobrar. Mas o caminho tem que ser o contrário, né? A gente tem que ofertar para ele, olha, eu tenho essa possibilidade que não agride o meio ambiente. Qual que você quer? Você quer agredir ou não, né? Então, aí cabe a ele a decisão também, né? E também é como você disse, é um processo de formiguinha, né? Está apenas começando isso. É um trabalho muito lento, porque até a pessoa mudar, entrar no subconsciente dela, que ela precisa ver que o que está acontecendo agora, por exemplo, em Grécia, 48 graus, 49 graus, né? No Brasil, neve, tudo isso a gente ignora, né? A gente não tem o conhecimento do quanto isso é importante. Nós não mudamos, nós vamos ser prejudicados, não é o nosso futuro, não é o nosso amigo, nós, porque está vindo muito rápido, né? Então, assim, a ideia é um processo lento, como você disse, tem que começar do profissional, né, do empreendedor, né, ele tem que ter essa consciência dentro da própria empresa dele e mudar, necessitamos de uma mudança muito rápido. Então, como a Bissan, ela trabalha nesse formato, né, e nessa, com palestras, com seminário, ou como é a forma que vocês trabalham para conscientizar as pessoas? Bom, primeiro que a parte de conscientização, né, só falando isso, tudo que envolve mudança de mentalidade e mudança de cultura é um processo lento, porque está tudo tão impregnado na cabeça das pessoas, e não digo só na construção, digo em outras áreas, na moda, né, na parte de gastronomia, enfim, tudo que envolve vamos mudar a mentalidade, isso requer um processo devagar, moroso, né? A Bistan, ela está envolvida diretamente nas ODSs. Para quem não sabe, as ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda de 2030 criada pela ONU para que nós cumpramos algumas metas. São 164 metas. E essas metas, elas envolvem cada setor. Envolve na parte climática, na parte de erradicação da pobreza, na diversidade, no consumo consciente. Então, nós temos várias, são 17 ODS que a gente fala, né? E a Bissan está dentro dessas ODS. A gente está dentro de 5 ODS, que é a número 5, que fala sobre a diversidade, estar as mulheres envolvidas. Depois tem a 9, a 11 e a 12, que fala sobre cidades sustentáveis, economia circular, infraestrutura e tal. E a ODS 17, que ela fala exatamente sobre formar parcerias e levar conteúdo, levar informação. E a gente incorporou isso. Então, nós temos levado informação sempre que possível. Como eu disse, a gente não quer só falar sobre a Bissan, mas a gente quer que as pessoas entendam o porquê que a Bissan existe.
faz toda a diferença. Uma coisa é ser só a Absan, outra coisa é por que a Absan existe, qual é o nosso legado, o que nós queremos deixar. Então, a gente tem levado, na medida do possível, essa informação de que, sim, é possível ter um consumo consciente na construção civil, quais são os impactos que isso causa no meio ambiente, o que a gente pode fazer para mudar essa história, né? Isso dentro do nosso setor, e isso abraça outros setores também. É muito importante que a gente leve essa informação. Então, nós queremos deixar esse legado, de que a gente quer contribuir de uma forma positiva, e lá na frente as pessoas olham e falam, realmente, isso fez diferença. Além da gente fazer o que a gente ama, a gente contribui também com a informação. Então, a gente tem sido convidados para palestras, né? Hoje à noite eu tenho uma palestra também para fazer aqui no Brasil. Sempre que possível a gente está, ou entrevistas, materiais. Não te escuto. Ficou mudo, voltei. Já, agora sim, já voltou. Tem uma associação aqui no Brasil que ela é para profissionais da construção civil, e a gente está levando informação junto com eles para os profissionais. Então, a gente vai marcar webinar, nós vamos marcar palestras também. Então, é essa a diferença que a gente quer fazer na construção civil. Porque o importante é que a gente possa fazer, né, sem olhar o outro, não, sou uma empresa, às vezes pensamos, sou uma empresa tão pequena que posso eu agregar, não, eu sou tão pequena, sou notável, né, não me notam, não, mas a gente tem que mudar esse pensamento, porque nós somos pequenos hoje, e pode que amanhã não, e se nós já mudamos desde já, é como as crianças, né? Se a gente cria as crianças com essa mentalidade de cuidar do meio ambiente, de olhar o ser humano, porque o desenvolvimento sustentável não é só cuidar do meio ambiente, envolve muito matizes, né? Então, assim, é como uma criança, é como criar. Então, esse empreendedor, esse empresário que está começando agora nesse mundo, se ele consegue, com o pequeno que ele que não é pequeno, que a gente pensa assim, não, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não sei nada, mas se você aí, desde a sua empresa pequenininha, com seus 5 empregados, ou 2 empregados, que tu já começa a mudar, né, vamos ter uma grande diferença no futuro. Verdade? A mudança já começa dentro de casa, né? E a gente pode observar que até os nossos filhos, eu tenho uma filha de 11 anos, e ela já tem essa conscientização, ela cobra, ela já falou de marcas, mamãe, não gosto dessa marca porque ela fez isso e tal, não contribuiu com o meio ambiente, ou prejudicou alguém, então eles já estão observando, começa dentro de casa. Então, por que não o pequeno empresário, o pequeno empreendedor também já não ter essa consciência? E a Bitan não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, mas a gente não se prende a isso. O pouco que a gente faz vai fazer diferença, quer seja ali do nosso lado. É como se fosse um efeito dominó, a gente faz o efeito aqui do nosso lado, esse aqui vai fazer efeito ali na frente, o outro lá na frente, e daqui a pouco a gente expandiu isso para uma área maior. Então, as pessoas têm que entender que não depende do tamanho, né? A diferença que a gente vai fazer na nossa comunidade, onde a gente mora, ela começa aqui, ó, dentro de nós, e na onde nós estamos, e assim expandir. Então, não adianta a gente já querer sair fazendo barulho, né, Rose? Querendo fazer acontecer grandes mudanças, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, as UDSs, que foram criadas pela ONU, é exatamente já para criar um norte. Para onde eu estou indo? O que eu preciso fazer? Por isso que tem essas metas. Então, através dessas metas, cada um fazendo um pouquinho daquelas metas, ele está contribuindo com essa agenda. E um alerta que eu costumo fazer nas palestras para os outros empreendedores, quer seja de outras áreas, é que ele acompanhe essas metas, ele veja onde ele pode agregar essas metas no seu dia a dia para ele contribuir, porque 2030 está aí, nós temos pouquíssimo tempo.
Se a gente for olhar, assim, 2030, gente, 2030 está na portinha, vai passar muito rápido, nós temos muita coisa para fazer. Então, por isso que nós incorporamos as ODSs. Agora nós temos uma segunda nomenclatura, né, que é recente, são o ESG, que são ações no meio ambiente, ações sustentáveis, e não adianta só a gente querer fazer, mas a gente tem que ter governança, por isso que é o ESG, que entra a parte de governança. O que é a governança? Não é só você fazer por fazer, mas controlar o que você está fazendo, prestar contas, né, ter relatórios, e, enfim, ter conselhos, pessoas ali que vão verificar o que você está fazendo. Então, no caso do pequeno empreendedor, talvez isso não funcione assim, eu tenho um conselho para verificar, né? Mas se ele está fazendo alguma coisa que gera impacto e ele começa a ter um relatório disso, prestar contas, olha, eu fiz isso, impactou tanto, isso agrega para ele e com certeza vai fazer muita diferença, porque as empresas que estão preocupadas com isso, elas vão se despontar, elas vão estar lá na frente. E quem está dormindo ainda, na hora que assustar, ficou para trás, né, Rose? Então, eu acho que é super importante a gente ter essa consciência. É verdade. A gente está quase terminando. Eu queria fazer uma pergunta mais bem, não sei se é pessoal, mas você crê que com o tema do coronavírus as pessoas mudaram um pouco a consciência ou estão começando a ter essa consciência de que não, tudo pode acontecer, não estamos aqui para sempre e que nós temos que cuidar do nosso entorno em geral, não só do nosso entorno, não só do ambiente, mas é um mundo, não estamos separados, como eu sempre falo, não estamos separados, estamos conectados, não pense que por você viver em Nova York está separado, há um impacto, estamos conectados, verdade? Então, eu pude perceber, né, desde a minha humilde experiência, que parece com o tema do que a gente está vivendo, está tendo mais um câmbio de consciência, um câmbio é mudança, uma mudança de consciência, uma mudança mais de ser humano, não, de entender o outro, de compreensão. Você vê isso também? Essa pandemia, né, foi uma coisa mundial, ela trouxe empatia. Isso. E quando a gente tem empatia, a gente olha para o próximo. Então, pessoas que não olhavam, não tinham tempo, às vezes. A gente primeiro ficou dentro de casa preso. Então, a gente começou a olhar ali no nosso dia a dia, o que podia ser melhorado. Depois, a gente começou a ver que as outras pessoas passavam pelos mesmos problemas que nós. E se nós estávamos numa situação melhor do que aquela pessoa, poxa, como eu posso ajudá-lo, né? Então, a pandemia, ela trouxe mais empatia, ela realmente mudou o olhar para o próximo. Eu espero que isso não se perca com o tempo, porque o ser humano, ele vive tudo isso agora, daqui passar um tempo, ele começa a esquecer, ele começa a deixar para lá. E eu espero que isso perdure, né? Se tem alguma coisa boa que a pandemia trouxe, é o olhar pelo próximo. E olhar pelo nosso meio ambiente, e olhar pela nossa família, e pelo entorno e pelo mundo. Então, eu acho que esse é o lado bom que a gente tem que aprender com essa pandemia e que a gente não esqueça, que a gente sempre possa continuar olhando para isso, né, com carinho e com cuidado. Sim, então, chegamos ao final, gostei que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, né, caso as pessoas queiram te contactar, te encontrar para a palestra, porque se alguma informação, como te encontramos nas redes sociais? Bom, a Bissan, ela tem o nosso site, bissan.eco.br, e tanto o LinkedIn, Instagram e Facebook, se você colocar bissan.eco, você nos encontra. A Bissan, ela realmente cuida dessa parte do meio ambiente e do consumo consciente na construção civil. Então, se quiserem saber mais informações, podem contar conosco, que a gente está aqui para contribuir. Então, Vanessa, muito obrigada, de verdade, foi um assunto muito interessante, do qual eu não tinha nenhum conhecimento. Valeu a pena mesmo ter você aqui e desejo toda a sorte do mundo e vamos que tem muito trabalho para ser feito, né?
Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Rose, um beijo para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.